Olá, tudo bem? O tema dessa nossa aula de hoje é petróleo, um tema que está relacionado com química e com geografia. Petróleo, que significa óleo de pedra, ele foi formado há milhões e milhões de anos pela decomposição de matéria orgânica marinha, ou seja, quando pequenas plantas e animais marinhos morrem, eles ficam depositados no fundo do oceano e diversas camadas de matéria vão soterrando isso, formando as chamadas rochas sedimentares. A pressões e temperaturas adequadas, micro-organismos vão transformando esta sopa orgânica em petróleo da forma que nós concebemos. Assim que o petróleo é descoberto, existe um estudo de viabilidade econômica da sua extração, de forma que, se for economicamente viável a extração do petróleo, aí este petróleo ele vai ser retirado e vai ser mandado para uma refinaria, né? Chegando na refinaria, o petróleo ele vai ser separado em suas diversas frações por destilação fracionada. É bom lembrar que petróleo não é uma substância pura. O petróleo é uma mistura de diversos hidrocarbonetos, desde hidrocarbonetos de massas molares muito pequenininhas, até hidrocarbonetos de massas molares enormes, compondo, portanto, uma vasta gama de substâncias diferentes derivadas de petróleo. Observe pelo diagrama que o petróleo ele entra pré-aquecido na parte mais baixa da torre e os componentes mais leves, aqueles componentes que apresentam o menor ponto de ebulição, são vaporizados subindo pela torre. No topo da torre são retirados os materiais mais leves, como o GLP, ou seja, gás liquefeito de petróleo. E na parte mais baixa da torre são retiradas as frações mais pesadas, ou seja, o piche e o asfalto. Percebam vocês que entre o topo e o fundo da torre, nós temos ainda diversas outras frações derivadas de petróleo, que são frações importantes. Eu poderia destacar a fração de éter de petróleo, a fração de nafta, que nas indústrias petroquímicas, por craqueamento catalítico, produz gasolina e produz eteno, que é uma matéria-prima básica para a produção de plásticos. A própria gasolina, propriamente dita, utilizada como combustível de aviação, como combustível de automóveis, e o óleo diesel, utilizado também como combustível para movimentação de caminhões e navios. Temos também óleo lubrificante, piche e asfalto, dentre diversas outras frações. É importante lembrar que destas frações citadas, as frações que apresentam maior valor agregado, ou seja, comercialmente falando, as frações mais importantes, são fração de gasolina e fração de óleo diesel. É por esse motivo que os químicos eles desenvolveram uma técnica para aumentar a produção de gasolina. Para que vocês tenham uma ideia, a cada barril de petróleo, que equivale aproximadamente a 158 litros de petróleo, nós temos apenas 17% nesta separação, nessa destilação, dando origem à gasolina. E gasolina, como tem um valor de mercado elevado, o que eles fazem? Aumentam este percentual de gasolina com craqueamento catalítico. O craqueamento catalítico é um processo em que moléculas maiores, moléculas que apresentam uma massa molar maior, são quebradas, cracking que significa quebra, são quebradas produzindo moléculas menores que fazem parte da constituição da gasolina. Assim, é possível de um barril de petróleo se produzir até 43% de gasolina e derivados mais nobres. Por falar em gasolina, a qualidade da gasolina ela é medida a partir de um índice conhecido como índice de octanagem. Esse índice de octanagem utiliza como parâmetro dois componentes básicos da gasolina. Quero lembrar que, assim como o próprio petróleo, gasolina não é uma substância pura. É uma mistura de diversos hidrocarbonetos, que podem variar de 5 até 12 carbonos na estrutura. Os principais componentes, são o heptano, que apresenta 7 carbonos, e o isooctano. Arbitrariamente, ao heptano, que apresenta um índice de octanagem muito baixo, foi atribuído o valor 0. E o isooctano, que seria o de maior índice de octanagem, foi atribuído o valor 100. Entre um e outro, nós temos os diversos componentes. De forma que, se uma gasolina apresenta um índice de octanagem da ordem de 80%,
um caso teórico, significa dizer que esta gasolina ela se comporta, observe bem, não que ela seja formada, ela se comporta como se fosse formada em 20% de normal heptano e 80% de isoctano. E o que isso mede? A resistência que a gasolina apresenta à compressão sem explodir previamente. Ou seja, quanto melhor a qualidade da gasolina, melhor a sua resistência a esta compressão sem explosão. O normal heptano seria, teoricamente, o pior tipo de gasolina, porque resiste muito pouco à explosão. Já o isoctano, como resiste muito, seria, teoricamente, a melhor das gasolinas, certo? Quero lembrar que quando nós estamos falando aqui de derivados de petróleo, é sempre importante frisar que quase 90%, tá, dos derivados de petróleo são utilizados basicamente como combustíveis. Tá? O restante pode ser utilizado na fabricação de plásticos, ou seja, os polímeros sintéticos, na fabricação de fertilizantes, na fabricação de alguns medicamentos, mas a grande maioria dos derivados vai exatamente para combustível. E isso causa um problema sério, tá? Nós não devemos esquecer que grande parte da poluição, grande parte do efeito estufa hoje está relacionado com a emissão de dióxido de carbono, que é provocado quase que sempre por queimadas, queima de carvão mineral e também queima de combustíveis derivados do petróleo. É sempre bom lembrar que todos esses materiais, quando desprendem para a natureza dióxido de carbono, contribuem de forma efetiva para o aquecimento global. Então, hoje é importante frisar que novas tecnologias estão sendo formuladas, tá, para amenizar esse impacto ambiental, como a produção de motores híbridos, de motores elétricos, a produção de energia alternativa, e isso vai servir como base para as próximas gerações. Lembre-se bem, em nossa aula de hoje, nós estudamos basicamente a origem do petróleo, nós estudamos também o processo de refino do petróleo, a separação do petróleo em seus diversos componentes, estudamos aqui a aplicação das principais frações de petróleo e também a nossa consciência ecológica em relação a novas energias alternativas que estão surgindo. É importante também que a gente não deixe de estudar biodiesel, né, que é um tema extremamente atual, e também não podemos deixar de esquecer a importância que tem esse petróleo economicamente, até mesmo na aula de geografia. Um abraço e até a próxima.